Respire fundo e coloque a mão sobre o peito. Isso mesmo. Apenas perceba que algo já começou a mudar. Você não precisa acreditar, vai sentir. Porque a técnica que vou te mostrar não vem de um livro. Vem de um lugar onde a cura não precisa ser forçada. E quando você a ativa, o corpo começa a responder por si só. Essa prática ficou escondida por séculos. Não porque fosse difícil, mas porque era simples demais. Simples demais para ser controlada. Simples demais para ser vendida. Todd deixou esse ensinamento nos salões de A Mente. E aqueles que o encontram não precisam mais correr atrás da cura, porque percebem que o corpo nunca esteve doente. Ele apenas estava tentando falar. Hoje você vai aprender essa técnica e ela só precisa de uma coisa para funcionar: todo o seu ser, aqui e agora. E no final deste vídeo vou te dar o passo a passo exato. Mas antes, você precisa atravessar a parte de si mesmo que mais esqueceu. Vamos juntos? A cura não é sobre ganhar algo novo, mas sobre remover o que bloqueia sua essência de brilhar. Nos textos mais antigos está escrito que a carne é apenas a sombra da luz interior. Que tudo o que você chama de sintoma, dor, cansaço ou desequilíbrio é apenas a forma física de algo que começou muito antes, em um lugar que você não pode ver, mas sente o tempo todo. Esse lugar é o campo invisível da sua consciência. O corpo só faz uma coisa: traduz. Ele traduz a sua frequência, a sua vibração emocional constante. Aquilo que você pensa e sente repetidamente começa a formar uma densidade energética, e essa densidade passa a pressionar o corpo. Uma emoção mantida por alguns dias pode passar despercebida, mas guardada por meses ou anos, ganha massa vibracional. E quando a matéria não consegue mais suportar, ela cede. E aí você chama isso de doença. Mas o verdadeiro nome disso é acúmulo. Você não tem um estômago sensível. Você tem verdades que nunca digeriu, palavras que engoliu secas, situações que quis vomitar, mas teve que guardar. É isso que pesa, é isso que corrói por dentro. Você não tem problemas nos joelhos porque está envelhecendo. Você tem medo de se ajoelhar diante da vida, medo de se render, medo de soltar o controle. E por isso, o corpo enrijece, ele tensiona, ele grita. Você não tem pulmões fracos. Você tem palavras não ditas, choros suprimidos, tristezas que nunca saíram do peito. Todd chamava isso de eco. Ele dizia que o corpo é o eco da alma. Que aquilo que a alma não consegue mais carregar sozinha, o corpo absorve. Mas isso não acontece de um dia para o outro. A dor aparece depois que todas as outras tentativas de comunicação falharam. O corpo só grita quando todos os sussurros foram ignorados. É por isso que ele nunca foi seu inimigo. Ele é o mensageiro. E o que dói não está nele. Está no campo que o atravessa. Está no acúmulo vibracional que você não viu se formar, mas que se formou e ficou registrado. Porque o corpo é o arquivo final da sua história emocional. Quando Todd dizia para não tratar a consequência, ele não estava negando a medicina ou o cuidado físico. Ele dizia para não parar por aí, porque se você apenas silencia o sintoma, o campo permanece desorganizado e mais cedo ou mais tarde o corpo vai gritar de novo, em outro lugar, com outra intensidade. E isso vai continuar até que você volte ao início e pergunte: onde tudo isso começou? A resposta nunca está no remédio ou no diagnóstico. Está na vibração, no padrão que você repetiu por tanto tempo que o corpo não conseguiu mais compensar. E é por isso que ele adoece, não por fraqueza, mas por lealdade excessiva ao que você não conseguiu mudar sozinho. O corpo é leal, mesmo quando isso custa a própria saúde. Ele se adapta ao que você sente, ele tenta te proteger. Ele se mantém em silêncio, ele faz de tudo para permanecer equilibrado. Mas chega um momento em que simplesmente não consegue mais. E nesse momento, ele revela. E quando ele revela, se você está atento, você entende. A dor não é o fim, é o começo do retorno.
Essa perspectiva muda tudo, porque agora você não trata mais o corpo como um campo de guerra, tentando consertar, eliminar ou apagar. Agora você o trata como um espelho sagrado, um mapa. E se você observa com presença, ele vai mostrar exatamente onde está o desalinhamento vibracional, onde você parou de se ouvir, onde começou a se abandonar. Toth dizia: o corpo é o campo onde o espírito faz sua última tentativa de alcançar você. Que cada órgão tem sua linguagem, que cada parte de você fala, mas que só quando você escuta sem julgamento, essa linguagem se torna cura. Daqui em diante, começa uma nova forma de se relacionar com o corpo. Não como algo que precisa ser consertado, mas como um instrumento sensível que responde à energia que você cultiva. A cura não começa no hospital. Ela começa no momento em que você entende que nada ali dentro é aleatório, que tudo carrega uma mensagem, que todo desequilíbrio é um chamado para escutar. O campo quebrado onde a doença começa antes de aparecer, quando você passa a ver o corpo não como um problema, mas como um espelho, tudo muda. Porque a raiz do desequilíbrio não está na matéria, está no campo. Um campo invisível, mas completamente real, que te envolve e flui através de você o tempo todo. Um campo feito de frequência, de vibração, de informação energética que você mesmo emite, consciente ou não. Toth dizia que esse campo é o verdadeiro corpo, que a carne é apenas a sombra dele, que tudo o que aparece na pele, no sangue, nos ossos, já estava escrito antes, como um código desalinhado, vibrando de forma dissonante. O campo é o molde. O corpo é o molde fundido. Se o molde trinca, o fundido quebra. Não há outro caminho. É simples, direto, inegociável. E o que trinca esse campo? O que desorganiza essa estrutura invisível que mantém sua saúde unida? Emoções reprimidas, medos antigos, crenças herdadas, palavras que você engoliu, situações que viveu e fingiu esquecer, mas que continuam vibrando ali como uma música de fundo que você não percebe, mas que afeta tudo o que sente. Um trauma da infância, por exemplo, pode permanecer ativo no campo por décadas, mesmo que você não se lembre mais dele. Porque o campo não precisa de memória para manter a vibração. Ele carrega a memória energética daquilo que foi sentido e não resolvido. Rejeição, abandono, injustiça. Tudo isso ganha forma no campo. E quando você não acolhe, isso se distorce. Essa distorção não é visível a olho nu, mas afeta tudo. Seu humor, sua respiração, seu sono, sua imunidade. Até que o corpo entra em cena e manifesta. E você chama de doença, quando na realidade é apenas um aviso, um reflexo, um pedido urgente de realinhamento. E se você nunca conseguiu manifestar nada de forma efetiva na sua vida, seja dinheiro, um relacionamento amoroso ou até mesmo mais saúde e vitalidade, é provável que esteja preso a amarras invisíveis que bloqueiam sua vibração. Amarras criadas por crenças herdadas, por emoções não resolvidas e por padrões energéticos que se repetem sem que você perceba. Para romper esses bloqueios, não basta apenas desejar. Você precisa de um passo a passo claro, uma orientação precisa que mostre como liberar a densidade e acessar o fluxo natural de criação que já existe em você. É exatamente isso que o livro Seu Eu Superior entrega. Um mapa vibracional, um manual que reúne técnicas ancestrais, ensinamentos herméticos e práticas de reconexão que permitem reorganizar seu campo energético e, a partir dele, moldar sua realidade. Nele, você descobre como manipular a energia do seu corpo de forma consciente, como transformar sintomas em sinais de poder e como alinhar mente, emoção e espírito para que o universo não apenas escute seus pedidos, mas responda. Imagine aprender a usar pontos do seu próprio corpo como portais energéticos, cada um com um poder específico,
desbloquear prosperidade, atrair um amor verdadeiro e duradouro, recuperar vitalidade e até silenciar a ansiedade que trava seus sonhos. Esse não é um livro comum, é um grimório vibracional, um compilado de práticas que despertam aquilo que já estava em você, mas que o sistema nunca quis que você soubesse. E aqui está a verdade. Basta aplicar uma pequena parte do que está descrito lá dentro para sentir resultados. Porque a vibração certa não depende de tempo, mas de coerência. E o seu eu superior foi feito para devolver essa coerência a você. Se até hoje sua vida parecia emperrada, esse pode ser o ponto de virada. O acesso está no primeiro comentário fixado. Entre agora mesmo, porque esse conhecimento não foi feito para ser guardado, mas para ser vivido. Dot dizia, o corpo obedece ao campo como o rio obedece ao leito. Se o leito está torto, o rio não tem escolha, ele seguirá. Se o campo está trincado, o corpo refletirá isso. E isso não é castigo, é coerência energética. A energia não mente, apenas responde ao que você vibra. Milhares de anos depois, Bruce Lipton confirmou esse princípio. Ele mostrou que o ambiente energético ao redor das células muda a sua biologia mais do que os próprios genes. Que as células se adaptam à química interna criada pelas suas emoções e pensamentos. Se você constantemente sente medo, suas células aprendem a viver em estado de alerta. E esse estado constante de alerta desgasta, inflama e enfraquece você. O problema é que você foi condicionado a acreditar que só o que é visível existe, que apenas o que a ciência consegue medir é real. Enquanto isso, você está sendo controlado por forças que não consegue nomear, mas sente. Forças silenciosas internas que vêm do seu campo e moldam sua realidade sem que você perceba. E é aqui que entra a técnica proibida de Toth, porque ele não curava com fórmulas, ele reorganizava o campo. E quando o campo entrava em ordem, o corpo se ajustava por ressonância, como um instrumento musical que volta à afinação correta quando a vibração se harmoniza. Mas isso não acontece pela força nem pelo esforço. Acontece pela escuta. Escutar o campo é o primeiro passo. Escutar onde ele está frágil, onde está denso, onde está trincado. E esse tipo de escuta não vem da mente, vem da sensação, do silêncio, da presença. É por isso que a dor que você sente hoje pode ser apenas o eco de algo que não quis sentir no passado. Um luto que nunca processou, uma frustração que engoliu, uma culpa que preferiu ignorar. Enquanto você ignora, o campo se desorganiza e essa desorganização se espalha até encontrar o ponto mais vulnerável do corpo. Pode ser o coração, se você carrega ressentimentos antigos. Pode ser a garganta, se nunca se sentiu ouvido. Pode ser o intestino, se tenta controlar tudo. Cada parte do corpo é o espelho de um ponto específico no campo. E esse mapa não é teórico, é vibracional. Você sente, você reconhece, mesmo sem entender. É por isso que tantas pessoas buscam tratamentos, mas não se curam, porque tratam o corpo, mas o campo continua em desordem. E enquanto o campo permanecer desalinhado, o corpo seguirá obedecendo à desorganização vibracional, como um espelho refletindo uma imagem quebrada. E é quando você começa a perceber que o campo vibra antes que o corpo responda, que um novo tipo de escuta começa a surgir. Uma escuta que não usa os ouvidos, mas a atenção silenciosa. O corpo fala o tempo todo. O problema é que você foi ensinado a silenciá-lo, a anestesiar, a mascarar, a fugir do sintoma, mas nunca a compreender. E é a compreensão que transforma. Dot dizia, o corpo é o altar, e como qualquer altar sagrado, o que se manifesta ali não é castigo, é revelação. A alma se ajoelha nesse altar para ser sentida, não ouvida com palavras, mas sentida com presença.
A cada dor que emerge, a alma está implorando para ser ouvida. Mas como você responde? Com urgência, com julgamento, com negação, e é por isso que a dor aumenta, porque aquilo que foi um sussurro ignorado se transforma em um grito desesperado. Mas o corpo não quer te ferir, ele quer te mostrar, quer te lembrar, quer devolver tudo aquilo que você empurrou para a escuridão, tudo o que tentou esconder, até mesmo de si mesmo. Ele não inventa nada, apenas revela. E essa revelação segue um mapa vibracional que Thoth registrou não como metáfora, mas como uma linguagem codificada dentro do templo vivo do corpo. Uma linguagem que fala através de sensações, de sintomas, de tensões. E se você começa a ouvir essa linguagem, começa a entender o que precisa ser liberado. Na garganta, a dor não é apenas física, é a verdade presa dentro. Palavras que você quis dizer, mas não teve espaço. Emoções que ficaram no meio do caminho. Gritos que você engoliu e que agora tentam sair de alguma forma. Pela dor, pela tosse, pela opressão. Nos ombros, o peso não é apenas muscular. É a carga que você carrega por todos. A culpa, a obrigação, a responsabilidade de sustentar o mundo inteiro, mesmo quando está desmoronando. Os ombros guardam o que você não soube soltar. Por isso estão pesados. No coração, a pressão não é aleatória. É o amor que você não viveu, o amor que reprimiu, o amor que não foi expresso ou que foi rejeitado. O coração dói quando você ama em silêncio, quando finge que não sente, quando se fecha para não ser ferido de novo. Mas tudo isso vibra e o corpo guarda na pele. A coceira, a inflamação, o desconforto são as vergonhas que você tentou esconder, as partes de si mesmo que rejeitou, a imagem que criou para ser aceito enquanto escondia quem realmente era. A pele responde ao olhar dos outros, mas responde sobretudo ao seu próprio julgamento. Cada órgão carrega uma mensagem. Cada dor é uma palavra vibracional. O corpo fala como se estivesse escrevendo frases incompletas. Cada sintoma é uma vírgula onde você deveria ter pausado, um verbo onde não houve ação, uma exclamação onde você permaneceu em silêncio. Essa linguagem não precisa de tradução técnica, precisa de sensibilidade. Você não precisa saber tudo. Precisa apenas começar a perguntar: o que essa dor está tentando me dizer? Onde eu me abandonei? Que verdade eu recusei enfrentar? Porque toda dor tem um ponto de origem vibracional. E quando você encontra esse ponto, a cura começa. E essa escuta não pode ser apressada. Ela exige pausa, presença e, acima de tudo, ausência de julgamento. O corpo não está errado. O corpo está te salvando. Está revelando o que a mente censurou. Está traduzindo o que a alma não conseguiu expressar. Está fazendo de tudo para te trazer de volta. Thoth chamava isso de escuta sagrada e dizia: o corpo nunca pune, ele comunica. A dor é o último recurso. O campo sempre começa sussurrando, mas se for ignorado, transforma o sussurro em incômodo, depois em tensão, depois em dor e só então em doença. Porque a alma, quando quer ser ouvida, encontra um jeito. E se você recusa ouvir com a consciência, acabará ouvindo com o corpo. O foco é a ferramenta. Onde você olha, o campo vibra. Thoth ensinava que tudo o que você contempla com intenção, com presença real, com emoção viva, se torna sólido, não como metáfora, mas como realidade tangível, porque a energia obedece à consciência que não vacila. A matéria é apenas o fim da linha. O começo está no olhar, no foco, no ponto exato onde sua atenção repousa. E não estamos falando de pensamento aleatório. Pensar não é focar. Focar não é um pensamento vago. Foco é presença viva. É o que você sustenta vibracionalmente com o que sente enquanto observa. E Thoth alertava: o campo responde ao que você sustenta, não ao que você superficialmente deseja. Se você diz que quer cura, mas vibra medo da dor, o campo responde ao medo. Se você diz que quer leveza,
mas foca no que te pesa, o campo vibra densidade. Então você pensa que nada funciona, que está preso, que não há saída, quando na verdade o que falta é coerência vibracional entre o que você diz e o que sustenta. E aqui está a chave que quase ninguém vê. O foco é um transmissor. Onde quer que você coloque seu foco, sua energia vai. E onde sua energia vai, o campo começa a se moldar. O foco é um pincel invisível que redesenha o seu campo sutil. Mas esse pincel não funciona na pressa nem na ansiedade. Ele só vibra claramente quando você está presente, quando o que sente e o que foca estão na mesma frequência. Thoth dizia: a simplicidade é a porta do poder. Que tudo o que parece complexo demais geralmente foi feito para distrair você. E isso é verdade, porque a mente humana foi treinada para procurar fórmulas complicadas, como se o sagrado só pudesse existir escondido em algo inalcançável. Mas o sagrado vibra na simplicidade, no óbvio, no que está bem diante de você o tempo todo. Fechar os olhos e focar no calor em suas mãos. Sentir o ritmo da respiração entrando e saindo. Observar a área do corpo onde há dor, mas sem julgamento, apenas presença. Isso já muda o campo, porque onde você foca com consciência, você leva luz. E onde há luz, há ordem vibracional. E onde há ordem, a cura começa. Você não precisa repetir mantras se sua mente está ausente. Não precisa praticar visualizações se vibra desconfiança. Nada disso passa da superfície se sua presença não está totalmente ali. Porque a energia não responde à quantidade. Ela responde à qualidade da vibração que você emite agora. Então experimente. Coloque o foco em um ponto do seu corpo que hoje expressa dor. Mas não para analisar, não para julgar, apenas para observar. Sinta o que pulsa ali, o que vibra, qual emoção está escondida. Não tente curar, apenas esteja ali, plenamente, e veja o que começa a mudar quando o foco se transforma em ponte. Essa prática simples é uma das mais esquecidas, porque parece fácil demais, mas é justamente aí que o segredo está. O foco alinhado com emoção é a ferramenta mais direta de reorganização vibracional. Não custa nada, não exige esforço físico, mas pede algo raro, verdadeira rendição. E conforme você treina esse foco, o campo começa a obedecer, ele começa a se reorganizar. E quando o campo muda, o corpo muda. Porque o corpo é reflexo, é consequência. Não adianta tentar consertar o espelho se o que está quebrado é o rosto que ele reflete. Você não precisa de controle, você precisa de coerência. A energia responde ao que é sustentado com verdade, com consistência. E o foco é o canal por onde essa verdade começa a vibrar com precisão. Ele é a ponte entre a alma e o corpo. E se você souber usá-lo, perceberá que não precisa forçar nada, apenas sustentar. E quando você sustenta o foco com verdade, algo no campo começa a pulsar de forma diferente. Mas para que essa vibração se torne realidade estável, é preciso uma força ainda mais antiga. Um código tão sutil que a maioria ignora, porque acontece o tempo todo, mas quase nunca com consciência. É o que Thoth chamava de ponte viva entre os mundos. A respiração. Respirar não é apenas biologia, é linguagem, é direção energética, é um sinal. A cada inspiração, você permite a entrada do invisível. A cada expiração, você libera algo que estava preso. Respirar é uma dança, uma troca entre planos, um movimento vibracional que tanto pode organizar quanto desorganizar tudo ao seu redor, dependendo de como você o faz. Thoth dizia que a respiração é o fio invisível que conecta a alma à carne, que sem a consciência da respiração, você vive dividido, fragmentado, partido entre espírito e corpo. Mas quando a respiração se torna consciente, você começa a costurar essa separação, começa a retornar a si mesmo, começa a reunir o que estava em pedaços.
Perceba como você respira. Quando sente medo, a respiração é curta, rápida, quase inexistente. O ar não desce. Ela para no peito, fica presa. E o campo fica preso junto. O corpo interpreta isso como ameaça e responde com tensão, com aperto, com rigidez. Agora veja como é quando você está em paz. O ar flui como um rio. Ele se move, ele liberta. O corpo se rende, o campo se alinha. É por isso que Toth dizia que respirar com presença era alinhar o invisível com o visível. Porque a respiração é o ponto de entrada, o início do caminho. E onde tudo entra, tudo também pode sair. Se você inspira com intenção, convida o novo. E se expira com verdade, libera o velho. A respiração é o código mais acessível para a reprogramação vibracional. Mas o que quase ninguém sabe é que o seu padrão de respiração guarda memórias. Ele foi moldado por traumas, choques, perdas, palavras às quais você não pôde responder, situações em que precisou se calar. E cada uma dessas experiências foi registrada na sua forma de respirar. É por isso que mudar sua respiração não é apenas relaxar, é curar padrões profundos, é abrir portas internas que estavam seladas por anos. E a parte mais incrível, você não precisa de nada externo, apenas presença. Sinta o ar entrando, sinta para onde ele quer ir, mas está bloqueado. Sinta o ponto do corpo onde ele para e apenas observe sem forçar, sem tentar controlar. Apenas permita. E quando você permite, o corpo começa a liberar, porque o campo entende que a alma voltou. Essa liberação é sutil, mas real. É quando o aperto no estômago começa a aliviar. Quando o nó na garganta começa a se desfazer. Quando a tensão nos ombros começa a se dissolver, sem esforço, sem luta, apenas com respiração presente. Porque a presença tem esse poder. Organizar o caos sem precisar combatê-lo. As mãos que curam a memória esquecida do toque sagrado. Você ativa um código antigo que esteve adormecido em você desde o nascimento. E está nas suas mãos. Sim, suas mãos. Aquelas que você usa todos os dias, mas raramente com presença. Toth dizia que o toque é o gesto do espírito se movendo pelo mundo da forma. Que não existe separação entre intenção e matéria quando a mão se move com alma. O toque não é apenas contato, é transmissão, é vibração condensada em gesto. Quando você repousa a mão sobre um ponto do seu corpo com verdadeira atenção e afeto, não está apenas tocando, está canalizando, está reorganizando, está dizendo sem palavras: eu vejo você. Eu escuto você, eu reconheço o que foi negado por tanto tempo. Um bebê faz isso instintivamente. Ele coloca a própria mão onde dói. Ele toca a área do desconforto. E nesse instante acontece uma pausa, uma reconexão. Porque eles ainda lembram, ainda não foram ensinados a esquecer que o toque é sagrado, que a mão é uma extensão da alma. Que a pele responde mais rápido ao afeto do que a medicina. E você também pode se lembrar. A técnica proibida de Toth nunca foi algo a ser aprendido. Foi algo a ser reconhecido, algo que emerge do silêncio. Porque é apenas quando o ruído interior se aquieta que você começa a perceber que sempre soube. Coloque a mão no peito, no estômago, na testa, no ponto que está chamando sua atenção agora. Mas não traga dúvida, não traga pressa, não traga julgamento. Traga presença, traga escuta, traga entrega e espere, porque o corpo começará a responder, mas ele só responde no silêncio, no espaço entre o que você espera e o que você realmente sente. O silêncio é onde a energia se comunica sem precisar de prova, onde a cura acontece sem ritual, onde o sagrado se manifesta sem esforço. Toth chamava esse espaço de véu entre os mundos, onde o denso começa a se dissolver, onde a mente perde o controle e a alma assume a liderança,
onde tudo se reorganiza porque você finalmente parou de atrapalhar o fluxo. Você passou a vida tentando consertar, procurando técnicas, acreditando que precisava fazer mais, saber mais, forçar mais. Mas a energia nunca respondeu à urgência. Sempre respondeu à rendição. Quando você para, tudo começa a se alinhar. Quando você respira sem buscar, apenas sentindo. Quando para de tentar entender e simplesmente permite. Quando se afasta do controle e abre espaço, você não se torna curado. Você se torna inteiro. É nesse ponto que o campo começa a agir por conta própria. O campo inteligente que esteve esperando o seu ego dar lugar para que a sabedoria pudesse trabalhar. E é aqui que a maioria das pessoas recua, porque esse espaço é simples demais, silencioso demais, sutil demais. Mas é exatamente nesse momento que você começa a se lembrar. E o que você lembra não pode mais ser esquecido. Porque nesse vazio cheio de presença, você se reconhece. E quando isso acontece, a ideia de cura desaparece. Porque você percebe que nunca precisou ser curado. Você só precisava lembrar quem você é. A técnica proibida de Thoth, o ritual do curador invisível. E agora você está diante do ponto mais poderoso dessa jornada, a lembrança. Porque é isso que sempre foi, não sobre aprender algo novo, mas sobre lembrar o que estava escondido dentro de você de forma tão cuidadosa que nem mesmo o tempo conseguiu apagar. Ele ensinava que o corpo doente não é inimigo, mas um espelho coberto de poeira. E a técnica proibida que transmitiu aos iniciados nos templos não era milagrosa por sua complexidade. Era proibida justamente porque era simples demais. Porque não dependia de remédios ou de qualquer ferramenta externa. Apenas da sua vibração presente, coerente e real. E se você chegou até aqui, é porque o código começou a pulsar novamente em você. Essa vibração antiga, mas viva. Você não está quebrado, está desalinhado. E realinhar não é consertar, é retornar. Retornar ao que você era antes da culpa, antes da pressa, antes do esquecimento. É por isso que, antes de mostrar como aplicar essa técnica sagrada, Thoth dizia: não se aproxime com pressa. A vibração não floresce na urgência. Só floresce quando você está totalmente no agora. E totalmente não significa sem dor, significa disposto. O ritual do curador invisível começa quando você se torna disponível para si mesmo. Escolha um espaço onde possa estar sem precisar se esconder. Não precisa ser bonito ou especial. Precisa apenas ser sincero. Pode ser o chão, uma cadeira, um canto iluminado pelo sol. Esse será o seu templo vivo. Retorne a ele todos os dias, mesmo que por apenas 5 minutos, porque a vibração se constrói na repetição, não no espetáculo. Então, sente-se, feche os olhos, coloque a mão esquerda sobre o coração e a direita sobre o abdômen. Leve sua respiração para o centro do peito. Inspire contando até 4. Segure por 4 e expire contando até 8. Faça isso 7 vezes e esqueça o relógio. À medida que respira, a energia começa a obedecer, não pela força, mas pela ressonância. E quando terminar, não abra os olhos ainda. Permaneça por 3 minutos em silêncio, sem esperar nada. Apenas sinta, escute sem buscar. Deixe o corpo falar. O campo se organiza quando você para de empurrar. Agora escolha um ponto do corpo. Qualquer ponto onde haja desconforto ou apenas um chamado sutil. Leve suas mãos até lá. Sinta o calor do toque. Repita em silêncio: eu vejo você. Eu escuto você. Eu estou com você. Essa é a linguagem do templo vivo. O corpo entende o que a mente não consegue traduzir. Por fim, traga as mãos ao centro do peito e diga: hoje eu me segurei. E isso já é suficiente. Não como um mantra para animar, mas como um selo vibracional. Você não está tentando se curar. Está ensinando sua energia a parar de fugir de si mesma.
Faça isso de 7 a 15 minutos por dia. Não espere resultados imediatos, espere coerência, espere reconexão, espere verdade. A técnica não precisa de perfeição, precisa de consistência, porque não se trata de fazer, mas de sustentar. E quanto mais você sustenta sua presença, mais sua frequência original retorna. Toth dizia que os verdadeiros iniciados não são reconhecidos pelas palavras, mas pela vibração, porque eles não carregam fórmulas, carregam lembrança. E agora, você está entre eles, porque você retornou, você se escutou. Isso é o começo de tudo. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já começou a lembrar. Então escreva nos comentários: eu ativei o curador dentro de mim. Essa frase é mais que um comentário. É um comando vibracional. Cada pessoa que a escreve fortalece ainda mais essa frequência no campo. E se você sente no coração que essa mensagem precisa alcançar mais pessoas, pode apoiar diretamente este canal. O link para contribuir está logo aqui no primeiro comentário fixado. Assim, espalharemos ainda mais dessa sabedoria esquecida e ativaremos ainda mais consciências lá fora. E antes de ir, fique comigo até o fim, porque guardei um vídeo especial para você. Ele estará bem aqui na tela. Clique e nos encontraremos lá para continuar juntos essa ativação.